Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o jornalista e ambientalista Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco. E o nosso assunto, claro, entre os nossos assuntos, vamos iniciar agora falando sobre a transposição do Rio São Francisco, que é uma realidade. Não é? O governo Temer anunciando aí a chegada de água para algumas cidades, as primeiras cidades do Nordeste a receberem essas águas do Rio São Francisco, mas, claro, a comunidade acadêmica, os ambientalistas já indicam que essa transposição pode não acontecer dentro dessa expectativa diante do investimento que foi feito por alguns motivos. E aí a primeira pergunta, professor Anivaldo Miranda, é justamente sobre essas condições, né, da transposição, cumprir aquilo que foi prometido, sobretudo as pessoas que moram nessas regiões em localidades de difícil acesso, por assim dizer. E obrigado antecipadamente por estar aqui mais uma vez conosco. Obrigado pelo convite. A questão da transposição já foi superada enquanto polêmica que se criou quando no anúncio do projeto. É claro que o projeto foi feito às pressas, não é? Havia muita discussão sobre que tipo de obra deveria ser feita, qual seria a obra mais adequada, de retorno mais rápido, de menor custo, etc., etc. Mas toda essa discussão foi atropelada porque o projeto da transposição com dois grandes canais, né? O canal leste, que leva água ali para a região de Campina Grande, Sousa, na Paraíba, e o canal norte, que leva água para grandes açudes como Castanhão, no Ceará. Quer dizer, terminou sendo, de fato, imposto, atropelou essa grande discussão, logo ela perdeu o sentido quando as obras começaram a ser executadas. Então, essa polêmica sobre como deveria ter sido o projeto, essa já foi superada, continuará, evidentemente, como uma discussão de conteúdo mais histórico, se foi o mais adequado, se não foi, se a oportunidade era aquela e tal. Agora, que já foram gastos 10 bilhões de reais e os canais, pelo menos o canal leste está já concluído praticamente, o canal norte deve ser concluído no final deste ano. A discussão agora é outra, ou seja, a água em fase de testes já está chegando no canal leste, já chegou a algumas localidades de Pernambuco, da Paraíba. O problema agora é, entretanto, colocar as coisas em seu devido lugar, porque a expectativa que foi criada no Nordeste setentrional, nas bacias receptoras do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e parte de Pernambuco, gerou-se uma expectativa muito grande de que um oceano de água, e não é bem assim. Até porque o volume de água do São Francisco não é suficiente para essa realidade, né? É evidente, já no São Francisco há toda uma necessidade de você fazer toda uma revisão de outorgas, toda uma administração dentro da própria bacia. Imagine fora da bacia. E num contexto de crise hídrica que se estende de 2013 até agora, é claro que as expectativas, digamos assim, superestimadas vão ter que ser readequadas, e readequadas para volumes bem mais modestos. Porque os dois canais foram concebidos, o leste e o norte, para uma vazão máxima de 127 metros cúbicos por segundo. Quando existiu essa vazão? No período em que se gestou este projeto? Pois já havia toda
já haviam indícios muito claros de que o século XXI seria um século de extremos climáticos. Ou seja, quando as chuvas são cada vez mais escassas, né, os períodos de seca são muito prolongados, e as chuvas, quando vêm com uma força muito grande, não raro, causando enchentes destrutivas. Então, é um novo século, um novo, digamos assim, padrão de comportamento do clima. Portanto, imaginar, né, que 127 metros cúbicos, né, seriam factíveis, né, o tempo inteiro, era um forte exercício eu não diria nem de imaginação, de sonho. Porque as condições da outorga que foi dada para os dois eixos, outorga quer dizer a licença que foi dada para a captação de água, que se chama outorga, ela prevê que os dois canais da transposição só poderão, né, em conjunto, verter essa vazão aí de 127 metros cúbicos por segundo, quando o Lago de Sobradinho, lá na Bahia, estiver com 94% do seu volume útil. É quase impossível. Hoje o lago está com algo em torno de 10, 11%, né? No final de um período úmido, que vem de dezembro até março, e há fundadas razões, de acordo com o que está, com as modelagens meteorológicas que estão sendo feitas, há fundadas razões de imaginar que agora, já em agosto ou setembro, o volume útil do Lago de Sobradinho chegue a zero. Houve, dentro dessa decisão política, que, na verdade, foi mais política que técnica, faltou o planejamento, professor Anivaldo? Faltou. Por exemplo, o nosso comitê foi um crítico, né, do projeto da transposição, porque o comitê considerava que transposição a partir da bacia do São Francisco só teria sentido para atender os usos relativos ao abastecimento humano. Não havia condições para você imaginar uma transposição que fosse alimentar grandes projetos de irrigação. Atender ao agronegócio, por exemplo? Por exemplo, mesmo a agricultura familiar, seja lá o que for. Não haveria captação suficiente? Hoje nós temos crises nos próprios projetos de irrigação da bacia. O projeto Jaíba, que fica logo a jusante de Três Marias, lá em Minas Gerais, está enfrentando enormes dificuldades, não é, com a vazão a jusante do Lago de Três Marias, em função de uma crise que vem de 2013 para cá. E é o maior produtor de cimentos do Brasil. O projeto Nilo Coelho, que capta no Lago de Sobradinho, né, a muito custo, vai manter, evidentemente, as vazões que são esperadas, né? Então, quando você... E aqui mesmo no Baixo São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, alguns projetos de irrigação já começaram a sentir problemas com as suas captações de água, etc. Logo, o seguinte, isso era uma coisa difícil de se imaginar? Não. Né? E agora está se revelando que essas conjunturas de crise hídrica são cada vez mais nesse século mais dramáticas, né? Nós tivemos em 2001, agora temos uma outra bem mais grave. Na sequência, né? Na sequência. Significa o seguinte, que as vazões que serão praticadas para a transposição, de fato, se restringirão, né, conforme a outorga, a 26 metros cúbicos por segundo. Já que a obra foi construída, né, muito dinheiro já foi gasto, né, ela hoje, claro, que está cumprindo um papel, que poderia ter sido cumprido também por uma outra concepção de projeto, como uma adutora, etc. Eu não diria aqui qual seria o melhor projeto, né? Na França, eu só vou dar um exemplo. Quando a França e a Inglaterra concordaram em construir um túnel abaixo do Canal da Mancha, eles gastaram 2/3 do tempo fazendo os projetos básicos e executivos daquela obra. 2/3 para poder
Era uma coisa complicada. A da transposição, eu acho que não gastou nem um décimo do tempo, né? E os projetos, alguns deixaram até de ser projetos completos. No decurso da execução da obra, houve muitos desencontros, e isso explica que uma obra que foi avaliada em 4,5 bilhões já está em 10, e com as obras complementares, porque não basta você levar água até a Paraíba, o Ceará, o Rio Grande do Norte, em alguns reservatórios, no leito de alguns... terrenos também desiguais, não é? E nesse sentido, professor Anivaldo, como avaliar, por exemplo, que o Rio está sem água para fazer a transposição e essas obras complementares têm de ser feitas em um tempo hábil para não inviabilizar o projeto como um todo, não é? Aí a dor de cabeça que, por enquanto, é claro, as pessoas se sentem muito aliviadas ali na região de Campina Grande, de Sousa, e nós entendemos, né? Porque, de fato, a crise está no seu ápice. Mas depois virão os problemas. Quem vai pagar a água da transposição? Né? Porque vai ser um custo enorme, né? Em termos de energia, para você levar essa água, para você fazer chegar. Exato, nesses pontos todos. Em segundo lugar, você vai ter que recuperar pequenos e médios reservatórios que depois encaminharão essa água para os diversos municípios. E cada município precisa ter uma rede, não é, distribuidora de água. E depois você tem que pensar lá na ponta como será o tratamento dessa água para que toda essa água não vire esgoto, etc, etc, etc. Então, entre a chegada da água e a possibilidade de você distribuir corretamente numa grande malha, em todo aquele Nordeste setentrional, aí o custo talvez até supere o custo dos canais. Então, é uma coisa que ainda vai... Então, tem muitos problemas para resolver. Professor, nesse caso, o que é que se cumpre a partir de um plano de gestão a ser elaborado ou já existente? Para essa situação, tem que haver um comitê gestor específico, não é? Existe já essa estrutura ou não? Existe. O Ministério, o governo, digamos assim, através do Ministério da Integração, criou um comitê gestor do projeto da transposição, que eles chamam de projeto de integração da Bacia do São Francisco. E tem atuado dentro da expectativa também? Olha, o comitê gestor já reuniu algo em torno de 3 vezes, mas desde o ano passado que ele ainda não foi reconvocado, né? Nós esperávamos que nesse contexto aí de agravamento da crise, da chegada da água no eixo leste, isso não estivesse em funcionamento mais frequente. O Conselho Gestor existe, lá estão representados os 4 estados que têm as bacias receptoras, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Lá estão representados alguns ministérios, a Agência Nacional de Águas, está representado também a Chesf, a Codevasf, que vai ser a agência que vai fazer a gestão dos canais da transposição, a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Planejamento, enfim, um conjunto, né, de entes que tem a ver com isso. Entes, digamos assim, do poder público. Do poder público. E da sociedade civil? A sociedade civil se representa lá através, primeiro, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que é a bacia doadora, e de uma representação de comitês estaduais dos 4 estados das bacias receptoras. Esse conjunto todo recebe informações, está lá para cumprir um papel de acompanhamento. Quanto ao Comitê do São Francisco, o comitê já deixou claro nesse Conselho Gestor, que foi um crítico da obra, mas agora trata-se agora de fazer a gestão. Agora, o comitê está lá, em primeiro lugar, para garantir o cumprimento estrito da outorga que foi dada. Em segundo lugar, para colaborar no sentido de que haja um uso racional dessa água, que faz falta na bacia do São Francisco. E, em terceiro lugar, nós estamos lá para conscientizar os estados das bacias receptoras e dar a seguinte mensagem: aquilo que nos dividiu vai nos unir agora. Ou seja, agora
eles passam também a ser membros da família do Rio São Francisco, da nossa grande família, e igualmente devem se interessar pela revitalização, porque senão não vai ter água nem para a bacia do São Francisco, nem muito menos para a transposição. Certamente. Olha, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já em 1 minuto.